Saudações, bem-vindos à primeira live da Fortress 2.0, que teve mudanças nesse mês e vai continuar pelo próximo 2022. Essa aula vai ser um guia de como pensar em projetos pessoais e fazer eles com mais eficiência, para quem não tem ideias, para quem acha que não tem muita habilidade. O negócio aqui é fazer você ter uma noção dos seus pontos fortes e fracos e manejar eles da melhor forma para fazer um projeto até o fim. Essa aula está dividida em 3 segmentos. No primeiro, eu vou dar algumas orientações para você descobrir exatamente onde você é fraco e o que falta para você conseguir fazer um projeto legal. No segundo, é mais para você descobrir o que está a fim de fazer, por quanto tempo e por que quer fazer aquilo. E na última parte é a execução em si do seu projeto. Eu vou falar um pouco sobre etapas de produção, para você não ficar totalmente perdido depois que tiver a ideia do seu projeto. Todo esse slide vai ficar disponível no final da aula, lá no auditório, eu vou fixar. Então, se perder alguma coisa, não se preocupe. Você é bom em ter ideias ou em executá-las? Costumo dizer que ter ideias é a coisa mais fácil de se ter. E para mim, essa é uma verdade, porque eu sou o que chamo de idealizador. Bastante, que passou uma das motos foguete por aqui. Idealizador, que é alguém que tem ideias o tempo todo e gosta de pensar em projetos legais. O oposto disso eu chamo são os executores, que não são tão bons em ter ideias, mas são muito bons em fazer muitas artes. E aqui uma lista de coisas para você saber de qual lado você. Para começar, idealizadores têm dificuldade em terminar projetos. Isso acontece por diversos motivos. Passo muito tempo analisando se o projeto está legal, em quanto tempo dá para fazer, se consegue mesmo fazer esse projeto. Eles pensam em bastantes projetos que envolvem um grupo de personagens ou de cenários, ou os 2. É sempre algo megalomaníaco. Eh, Continuando, idealizadores têm medo de não ser bom o suficiente para o projeto que eles estão pensando. Eles adiam, adiam e querem sempre fazer o melhor possível, só que às vezes esse dia nunca chega e eles não fazem nada. Por último, eles finalizam poucas artes, porque é difícil satisfazer a mente de um idealizador com a simples arte. Agora sobre os executores. Primeiro, eles têm dificuldade em ter ideias boas. É possível que eles tenham algumas, mas não é muito provável. Faz arte todo dia. Para eles não tem tempo ruim. Se não fizeram a arte todo dia, eles se sentem mal. Porém, o custo disso é ficar eles ficam 99% do tempo da zona de conforto, o que gera aquele perfil cheio de retratos no Instagram. 500 posts é tudo retrato. Eles também não pensam muito no que estão fazendo, só fazem. Pensar no forte deles, pensar é para os fracos ou para os idealizadores, no caso. Eles têm trocentas artes finalizadas. A pessoa, só que é tudo meio parecido.
No caso de idealizadores, o negócio é pensar em projetos mais simples, definir uma meta semanal e uma ideia para equilibrar a qualidade com a quantidade produzida. E como as ideias vão ser quase sempre boas, é melhor focar na produção. Esse daqui é um exemplo de uma arte que dava para fazer uma semana tranquilamente, e em um mês você teria pelo menos 4 artes novas para colocar no portfólio. Já com executores não tem para onde fugir. Se você continuar a negar o planejamento, nunca vai sair do lugar. Eu recomendo que você escreva o que quer fazer, seja específico, busque referência. A sua mente não é confiável o suficiente para fazer uma arte boa sem ajuda. Esse aqui do lado é bem cara de executor, mas ainda sai do clichê de retrato, flores. Você pode continuar fazendo arte mais simples, porém que sejam menos fora da sua zona de conforto. Como eu já falei, se você é um idealizador, deverá fazer projetos mais curtos. E se é um executor, deverá fazer projetos mais longos. Porém, os dois deverão pensar em um projeto que caiba no tempo que você tem, com folga. Vou terminar com um dia sobrando. Não, tem que sobrar quase o dobro do tempo que você acha que precisa fazer, que precisa. Se você acha que dá para fazer uma arte em 8 horas e divide essas 8 horas em 2 dias, se no primeiro dia você conseguir fazer as 4 horas e no segundo tiver um imprevisto, seu tempo acabou e você não conseguiu entregar o que prometeu. Se apegue à ideia que você escolheu, mas nem tanto. Se apegue ao resultado final, mas nem tanto. A sua ideia pode parecer a melhor ideia do mundo para você, mas não vai. Vai por mim, não é. Na verdade ela é bem ruinzinha, mas é sua ideia e você vai executar ela como se estivesse fazendo a coisa mais importante da sua vida. Quando estiver fazendo a ideia, use um cronograma, nem que seja para anotar o dia que você vai começar cada etapa. Sketch, base, render. Não se pressione tanto. Eu sei que eu disse que para fazer como se fosse a coisa mais importante da sua vida, mas era mesmo. Pegadinha. A gente tá gravando, dá um sorriso pra câmera. Imagine que alguém tá pagando para você fazer essa ideia. E se alguém tá te dando dinheiro, é bom mostrar serviço para mostrar que você é um bom profissional. O primeiro cliente que você tem é você mesmo, e você tem que aprender a cumprir sua palavra. Esses são exemplos de projetos curtos. Dependendo do seu nível, um projeto pode ser mais difícil do que o outro, a ser um projeto complexo chegando a ser um projeto complexo. Mas o ideal é que você consiga fazer uma determinada quantidade de artes em determinado nível de qualidade durante um mês. Tipo, séries de 2 a 4 ilustrações com briefing simples, como a que eu mostrei primeiramente atrás, da garotinha com as nuvens atrás. Tem retratos em equipe de desenho animado, tipo As Três Espiãs Demais. Redesign de pintura antiga, cartão de data comemorativa, personagem seu andando por diferentes cenários, fanart de uma cena de alguma série. Eu mesmo já fiz um fanart da cena de um jogo do Mega Man Zero. E aqui os exemplos de projetos longos. Esse tipo de coisa pode demorar mais de um mês, às vezes. Não 3 meses para fazer uma catedral. Isso é vagabundagem mesmo. Você pode fazer redesign de personagens de desenho animado, cenário de uma história, personagem de um jogo fictício seu, tipo um mocap mesmo, um baralho ilustrado, redesign de capa, de série de livros. Isso aqui são exemplos do lado. Esse mockup aqui é muito bom, de exemplo. Esse aqui de baixo também. 2 personagens com cenário complexo a fundo. Por que você quer fazer um projeto? Pelo desafio. Você descobriu um estilo super complicado de replicar de algum russo ou algum método que envolve 2D e 3D para chegar a um resultado impressionante e quer muito se desafiar a tentar fazer isso. Você sabe que vai ser super complicado e que vai ter que descobrir só muitas coisas. Errando e aprendendo, mas a jornada é a parte legal disso tudo.
Essa é a parte que você, eh, escolhe um desafio e tenta executar ele. Às vezes você vai conseguir, às vezes não. O Os meus projetos do evento Art Jam, que são mockups, são ideia disso. Eu sempre tentei escolher algum tema que me desafiasse, como no primeiro eu fiz uma animação, no segundo eu em me eu tentei fazer alguma coisa com 3D, pelo aprendizado. Você sabe que não pode fugir para sempre dos fundamentos, vai ter que aprender perspectiva, anatomia, talvez animação, e agora você juntou determinação suficiente para isso. Vai ser doloroso e vai dar dor de cabeça, mas você tem certeza de uma coisa: quando terminar, você será melhor, estará mais próximo do artista incrível que quer ser, e nada vai te impedir de alcançar isso. Eh, eu pretendo fazer um jogo algum dia, e eu vou começar fazendo um jogo com o André, e esse é um tipo de projeto que é mais para eu aprender do que para qualquer outra coisa. Eu quero fazer um jogo para aprender as partes do processo de se fazer um jogo. E o André também tá nessa de aprender programação e fazer um jogo. Ele não sabia de nada e ele tá nesse desafio aí só porque ele é louco mesmo. E pela diversão. Há muito tempo você tem uma paixão e um desejo de demonstrar isso para todos. Não sei como você vai fazer isso, mas você sabe, porque você ama isso e vai se divertir muito fazendo. A única preocupação que terá é se você está dando tudo de si para o que ama, porque enquanto você estiver se divertindo, está no caminho certo. Um exemplo disso é a sequência que eu fiz de Bruxa, que eu desenhei mais de 30, mais de 40 eu acho, não sei, nem lembro. Foi bruxa pra caramba que eu desenhei nesse ano, você não vai encontrar outra pessoa que desenhou tantas quanto eu, e foi só pela diversão mesmo. Datação: determine um início e um fim para o seu projeto, isso é essencial. Divida as etapas entre os dias, como eu já havia falado antes. Se o cronograma parecer apertado, talvez o projeto esteja muito complicado. Volte e refaça seu planejamento. Nada de: "Ah, talvez dê tempo". Não, tem que dar tempo sobrando. A parte difícil já foi ou ainda vai começar? Referências, uma etapa fundamental para qualquer artista e obrigatório para executores. Referências são suas aliadas, então pare de lutar contra elas. Busque referência de composição, mood, que é o sentimento geral da arte, tipo, se ela passa tristeza, alegria, se ela é caótica, se ela é organizadinha. Referência para pose do personagem, para cor, para o design dos elementos e para o render, principalmente. Design, sentimento. Nunca deixe de contar algo. Tudo pode ser legal e profundo. Por mais que as pessoas não saibam descrever, elas sentem o mesmo diante de um bom design. Intenção. Resolva um problema. O entendimento do briefing é fundamental. Não se distancie dele. Para aqueles que erraram o briefing do Gusta, né, isso foi falta de uma boa execução da intenção do briefing. Não adianta de nada ser original se você não tiver resolvido um problema. E os fundamentos da arte, é o que vai fazer isso real. Os conceitos a seguir são ferramentas para resolver problemas com maior eficácia e apelo visual. Aprenda e use eles a seu favor. Tudo isso aqui é termo apenas sobre design. Eu não vou poder falar deles todos nessa live, porque é muita coisa e daria uma aula só para cada um deles. Mas vocês têm que estar cientes que eles existem e às vezes é um pouco difícil.
80-20 é imagina, é um termo, tem uma palavra diferente, só que eu esqueci, mas é tipo assim, imagina qualquer objeto, tipo uma maçã. 80% da maçã é lisa e 20% da maçã é aquele cabinho. Isso tem muitas coisas e é uma ideia para dividir o que que é simples, o que que vai ser complexo, o que que vai ser saturado e o que vai ser desaturado. Isso pode ser aplicado para muitas coisas, tipo, para muita coisa, até fora da arte. Tipo, 80% do seu trabalho vai resultar em 20% do resultado, e 20% do seu trabalho vai, eh, ser responsável por 80% do resultado. Eu uso muito as ideias de motif, de, eh, simples versus complexo, edge, ruído, saturação. Vocês têm que aprender essas coisas e, eventualmente, elas vão fazer parte do estilo de vocês. Quanto mais vocês souberem delas, melhor vocês vão conseguir executar qualquer ideia de design. Produção. A etapa de produção é instável. Às vezes você vai precisar voltar a passos, refazer partes, e tá tudo bem. Se você seguir o meu conselho, você tem tempo sobrando, pois imprevistos já foram previstos no seu cronograma. A etapa de design, principalmente, é uma etapa bem problemática para quem está começando. Você vai ter que voltar e isso vai ser bem comum nos primeiros projetos, até nos mais futuros. Peça ajuda quando for necessário. Este é o seu projeto, mas outras pessoas podem ajudar a lhe manter no caminho certo. Comida é o melhor exemplo de que uma boa apresentação faz diferença. Se não fosse assim, você não seria enganado pelas fotos de hambúrgueres saborosos que são mais fotogênicos do que você. Quando terminar seu projeto, se dedique a criar uma boa apresentação dele. Conte como foi o seu processo, se achar que vale a pena. Poste imagens do processo de produção que você se dedicou tanto e faça seu projeto ser memorável na mente de quem vê. Um site onde tem projetos super bem apresentados é o Behance, que tem projetos de todo tipo, de marca, de camiseta, de objetos, de fontes, super bem apresentado. Dá vontade de você, querer comprar qualquer coisa de lá, mesmo que seja só um projeto fictício. Onde você acertou e onde você errou. Essa é uma lista de problemas que podem acontecer com seus projetos. Dinâmica fraca, a sua arte parece muito dura e mecânica. Isso é falta de, gesture, geralmente, quando se faz personagens ou daqueles daquelas ideias, simetria, assimetria, ritmo também é um termo que pode causar esse problema. Luz e sombra mal divididos. Falta de um ponto de contraste, tudo ou nada chamou atenção. Isso é bem comum em arte onde você coloca muitos personagens numa mesma cena. Você quer chamar atenção para cada um deles e vira uma bagunça. Design ambíguo, isso é um problema cabuloso, cara. Se 2 pessoas verem uma coisa diferente do seu design, você vai ter que voltar até aquela etapa inicial e fazer tudo de novo. Falta da aplicação de fundamentos. De todos os fundamentos, né, isso gera um problema visível. Qualquer profissional pode olhar para uma arte onde uma pessoa não aplicou determinada coisa, tem uma perspectiva errada, tem anatomia errada,
Ela vai bater o olho e vai ver aquilo. Entregou depois do prazo, que também é um problema gravíssimo. Se você não entrega no prazo, você é um profissional falho. Se você, eh, fez algo totalmente diferente do que havia planejado. Isso não é tão grave assim, só que é meio estranho você ter uma ideia inicial e virar uma coisa completamente diferente no final. E ficou preso em uma etapa por falta de referências. Isso aqui não pode acontecer. Se acontecer uma coisa dessa e você estiver na minha frente, você leva um tapa. Referência não pode. Falta de referência é pecado. Além de outros erros também. É isso vocês têm que descobrir por conta própria, depois de terminarem o projeto e fazerem uma análise do que vocês acertaram e do que vocês erraram. Essa foi uma aula baseada no documento Elaboração de Projeto Fictício e Concepção de Ideias, que está lá no Biblioteca, no Discord, se não me engano, que eu escrevi. Não está completa, mas tem bastante coisa escrita lá. É um meio bagunçado, mas uma hora eu organizo, escrevo mais sobre ele. E qualquer dúvida vocês podem perguntarem sobre essa aula. Ah, o Snake fez uma escreveu o nome dele, né, hoje e mandou no IP. E as letras A e N tinham um design ambíguo. Eu via uma coisa e ele via com outra coisa completamente diferente. Isso acontece em qualquer escala. Eu fiz um design de uma garota com um chapéu de pombo, né, daí algumas pessoas viam uma boca naquele bico. Eu ainda hoje não consigo ver uma boca. Mas, isso é um design ambíguo que não interfere tanto, assim. Porém, se eles vissem outro pássaro ou tivessem uma ideia diferente da entregadora, aí seria um problema mais grave. Ela perguntou quanto tempo eu dou para buscar referências. Eu passo pelo menos 1 hora, às vezes, se for um projeto muito complicado. Se for, tipo, algo simples, só um personagem, eu passo uns 10, 20 minutos, talvez menos. Se for uma bruxa, eu preciso de menos, porque eu tenho mais, bagagem mental delas, então não preciso procurar tanto. Mas se for algo que eu desconheço completamente, eu vou precisar de mais tempo. Você vai precisar de referências, em poses diferentes, em qualidades diferentes, em técnicas diferentes. Se você conseguir encontrar uma versão cartoon e outra realista de alguma uma coisa, é sempre bom, porque você entende como uma pessoa simplificou as partes realistas de determinada coisa. Ele também perguntou, onde dá para encontrar mais desses coisas de design, desses termos. Eu encontrei esses termos, no curso que eu fiz, né, mas se você for procurar no YouTube, você provavelmente encontra. O canal que eu sempre recomendo é o canal Swatches, que é um ótimo canal para aprender ilustração. Eu assisti várias lives lá e ele sempre comenta várias coisas importantes para melhorar as artes. Tem também eu vou passar uma lista, que eu não lembro de cabeça, mas eu passo uma lista de canais que eu recomendo para aprender sobre design. Quando eu faço design de personagens, eu consigo as referências em menos de 1 hora, assim, cara. Eu tenho aquele meu Pure.ref com arquivo só de character design que tem lotado, tem umas 200 imagens diferentes, de pessoas diferentes, classes diferentes, estilos diferentes, que já serve para a maioria das coisas que eu queira fazer. Não vou precisar de tanto tempo procurando referência de personagem não, para character design não.
eu geralmente pego referência de foto para fazer estudos mesmo, estudos de estilização, geralmente. Agora, quando eu vou desenhar, eu pego referências de desenho. Raramente eu pego de foto, geralmente é para roupas, para objetos, para eu fazer a minha própria estilização daquela coisa. Agora, se é algum personagem, anatomia, eu pego já estilizada e dou um jeito de mimetizar isso, porque eu não tenho muito estudo de anatomia. Eu preciso estudar mais isso também, para conseguir fazer para conseguir fazer um personagem inteiro sem problemas, sem precisar pesquisar. Ontem mesmo eu precisei de ref para fazer as costas de um personagem, que foi complicado. Precisaria de refs de desenho e de foto para conseguir fazer aquelas costas direito. Olha, para começar, é bom você nomear cada camada, nada de deixar camada um layer um não. Você tem que nomear cada camada e deixar separado bonitinho, todas as animações, se você for fazer em um arquivo só. Se você for fazer em diferente, também tem que nomear todos eles direito, senão você vai se perder. Mais de 80 animações é um negócio cabuloso. Eu já trabalhei com isso recentemente. E se você não for organizado, você fica louco na hora de exportar isso, mexer com isso. Às vezes você duplica um arquivo e tem que ficar procurando o que que duplicou, o que que perdeu. Não acho que seja um problema não, usar referência para todo tipo de coisa. Geralmente algumas coisas são mais simples de aprender do que outras, tipo tecido, dá para fazer um uma série de estudos, aprender e parar de usar referências, e você vai se virar com o que tem, sem problemas. Agora anatomia, eu duvido muito que alguém que entende de anatomia não use pelo menos 1 a 5 referências do que ele precisa fazer. É sempre necessário.